nosso estudo da unidade 2 começa falando sobre Europa, que é, né, o continente Europa, Ásia e Oceania são os 3 continentes que nós estamos estudando nesse primeiro bimestre. E nós vamos agora começar pela Europa estudando a demografia. A demografia é o estudo sobre a característica da população daquele continente. Eu gostaria que você começasse comigo aqui, ó, observando que quando eu falo da população europeia, tem alguns traços típicos. É um continente constituído de 53 países com uma diversidade muito grande de línguas, de etnias, culturalmente bem rico, uma diversidade religiosa e culinária também. Quais são as línguas que são faladas, né, na Europa? A Europa é o berço de todas as línguas conhecidas, né? Na América, né? Parte também da África. Então, a língua mãe, né? São essas aqui que eu estou mostrando, ó. Temos 3 línguas mães, o latim, o germânico e o eslavo. Do latim se originou quem? A língua espanhola, o português, o francês, o italiano e o romeno. Onde eu encontro países que falam, né, espanhol, português, francês, italiano, romeno? Em que parte da Europa? Mais ao sul da Europa. Essa referência é bom para você lembrar. Sul da Europa são os países que falam, né, Espanha, Portugal, França, né, Itália, né, a Grécia, Roma, né, a cidade tão conhecida. Então, veja, eu tenho outra língua mãe que é o germânico. Que países falam, né, língua que tem origem no germânico, né? E que línguas são essas? As línguas são o alemão, o holandês, o neerlandês também e o inglês. Né? Onde estão os países que falam essa língua? Mais ao norte da Europa, tá? E a outra língua mãe é o eslavo, né? Dela se originou o russo, o polonês, o búlgaro e entre outras línguas também daquela região que está mais ao leste da Europa. Então, associe as línguas à localização. A população europeia tem algumas semelhanças, né? Apesar da diversidade, há algumas práticas comuns entre os povos europeus. As práticas agrícolas, a migração e a composição cultural. Como assim? Nós sempre falamos que o continente europeu é o berço, né, de importantes civilizações e também é o berço de onde se originou várias técnicas, a começar pelas mais simples, né? Quando a gente estuda lá a Idade Antiga e quando chegamos no período medieval, a gente lembra, né, a irrigação, a técnicas, né, de cultivo que ainda são comuns hoje, né? Áreas cobertas, estufas. E uma outra característica é que o continente, como ele é pequeno, se eu for comparar com a América, a África e a Ásia, né, vou ter uma movimentação intensa. Porque os países são tão pequenininhos, né, que às vezes, né, um trabalhador português, ele trabalha na França ou ele trabalha na Espanha por causa dessa proximidade. Então, a migração é muito constante, né, entre esses países, a mudança. E a outra semelhança é a composição cultural. Uma cultura sempre influencia a outra, então há muitos traços culturais comuns entre esses povos europeus. Eles têm gentílicos diferentes. O gentílico é o termo que a gente usa para designar um povo ou nação, né? Nós somos brasileiros, né? Esse é o gentílico nosso brasileiro, porque nós nascemos no Brasil. Então, cada unidade da federação em cada região do mundo vai ter um gentílico específico. Vamos pegar um caso do Brasil. Quem nasce no Espírito Santo é chamado de capixaba, no Rio Grande do Sul é gaúcho, né? Em Minas Gerais é mineiro. Agora, veja, em alguns países também, né? Eu vou ter na Argélia argelino, no Chile chileno, na Bélgica, né? É belga, olha, Bélgica é belga, na Espanha é espanhol, em Portugal, né? Português. Então, são gentílicos também diferenciados. Como é que está a distribuição da população no continente europeu? No mapa físico aqui, você vai ver pela cor do marrom mais escuro até, né, o amarelo clarinho, onde há maior aglomeração. As áreas escuras sempre representam as áreas onde eu tenho um maior número de pessoas por quilômetro quadrado. E as áreas clarinhas é onde eu tenho um número menor da população. Se você prestar atenção, o norte, que são países de clima extremamente frio, nós vamos ter uma população, né, quase que inexistente, né? As áreas clarinhas que você vê aqui também no interior francês são os Alpes, as cadeias montanhosas.
Aqui também na Itália, a mesma situação. O relevo, né, bem acidentado, é onde eu vou ter um número menor de pessoas. Agora, onde eu tenho maior concentração? No caso aqui da Alemanha, você tá vendo, da Holanda, da Bélgica, tá bem perto, a região litorânea. No caso também, França e Portugal, a mesma coisa, em áreas litorâneas. A Inglaterra, como você percebe aqui, ela é densamente povoada, porque o próprio país tem um território pequeno, então a população se distribui em toda a área do país. E na divisa aqui, ó, a parte que nós chamamos, então, né, de Europa Oriental, ela vai ter o norte, então, pouco povoado, e a parte central, mais densamente povoada. Quem são os países mais populosos da Europa? Em primeiro lugar, a Bielorrússia, depois a Hungria, que são todos aqui, ó. Os 3 primeiros aqui são países, então, da antiga URSS, né? São países, nós chamamos da Europa Oriental. Depois eu tenho Portugal, Bélgica e Grécia, com números bem parecidos, né? A população quase com o mesmo número. Os Países Baixos, né? Que inclui a Holanda, Luxemburgo, também tem uma população relativamente grande, mas quem é o mais populoso de todo? Né, é a Alemanha, seguido depois pela França e o Reino Unido, que inclui os 4 países, a Inglaterra, a Irlanda do Norte, País de Gales, né? Então são os 3 mais densamente populosos. O que é um país populoso e o que é um país povoado? Lembrando, o país populoso é aquele que tem um número grande de pessoas, e o país povoado é aquele que o número de pessoas por quilômetro quadrado é bem grande. Então veja, os mais populosos é a Federação Russa, né, e a Alemanha, que a gente viu aqui. Aí você fala, mas a Rússia não está na Ásia? Sim, mas tem uma parte da Rússia que ela é europeia, por isso que ela entra aqui. Então, populoso é o número real da população. Se é um número grande, eu digo que aquele país é populoso. Um país densamente povoado é quando eu pego a área dele, divido pela população e eu vou ter um número, né, elevado de pessoas por quilômetro quadrado. O país mais densamente povoado, né, Mônaco, que é uma cidade-estado que tem mais de 23 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então, você imagina como é a cidade, né? A cidade, ela tem um crescimento vertical, ou seja, muito prédio, e os apartamentos são pequenos, porque não há espaço. Malta também, que é uma ilha, tem uma densidade populacional bem grande, San Marino também, e você vê que é uma característica dos países europeus, porque são territórios pequenos. Boa parte da população europeia tem a característica de viver na cidade, né? Tem alguns países que a população que vive no campo corresponde apenas a 3%, porque a maior parte, sendo industrializado, ele atrai, né, a população que vai ficar alguns no campo e a maioria vivendo na cidade. As cidades mais populosas, né? Uma delas é a capital da França, Paris, que a maior população no continente está em Paris, né? Moscou também é densamente povoado, Istambul, que fica na Europa Oriental, que é na Turquia, Madrid, na Espanha, e Londres, né, no Reino Unido. O leste europeu, que é a região da Europa Oriental, é onde eu vou ter uma população rural maior. O leste europeu, né, que é a Europa Oriental, vai ter o contrário da Europa Ocidental, um número maior de população na zona rural. Que destaques são esses dos países, então, que vão ter uma população urbana maior dentro da Europa Oriental? Albânia, Azerbaijão, Bósnia, Herzegovina, né, e Moldávia. Você tem aqui uma foto mostrando, então, Londres, na Inglaterra, e França, né, Paris, na França. A população rural, então, no leste europeu, que destaca nessas regiões faladas aqui, vive, né, como você está vendo aqui, em áreas rurais, construções bem antigas, feitas de pedra, com isolamento, né, e são responsáveis, então, pela produção do alimento daquela região. Então, no leste europeu, na região da Europa Oriental, 50% da população vive no campo. E eu vou ter alguns países do lado oeste que 3%, ó, a Alemanha, 26% vive na zona rural. Ó, a Itália, 32%. Mas, no geral, né, a população da Europa Ocidental é mais urbana do que rural. A população urbana aqui, então, veja os grandes centros, né, urbanos europeus. Bélgica, como eu falei há pouco, 97% da população belga vive na cidade. Então, 3% apenas vive no campo. Malta, né,
aquela que tem uma densidade populacional elevadíssima, 95% da população também vive na cidade. A demografia, então, que é a taxa de crescimento demográfico desses países, né? O que ocorre? Como o continente europeu é um continente que tem, né, os principais países mais ricos do mundo estão na Europa. Dos 7 países mais ricos que existem no mundo, 5 estão na Europa. Ó. Dos 7 países mais ricos do mundo, 5 estão na Europa. A gente vai perceber o quê? Que nesses países onde a qualidade de vida é melhor, onde é um planejamento familiar natural, né, as pessoas decidem quando vão ter e quantos filhos querem ter, nós vamos perceber que a taxa de crescimento populacional né, em muitos países europeus, ela é 0 ou até, como você vê aqui nesse gráfico, negativa. O que significa? Que as mulheres nesses países assinalados aqui preferem nem ter filhos, tá? Então eu vou ter como consequência disso um continente onde a população envelhece rapidamente. Por quê? Como não tem filhos, a população vai envelhecendo, eu vou ter mais velhos do que criança. Eu tenho mais idosos do que crianças. Há casos em países europeus onde o próprio governo estimula a mulher a ter filho, dando 1 ano de licença maternidade, pagando todo o pré-natal dela, e mesmo assim elas não querem. Isso é oferecido ao nativo, não ao imigrante, né? Então, Bélgica é um país também que você vê aqui, ó, que a taxa de natalidade é baixíssima. Você vê que a Áustria também. Aqui um que tem, ó, olha aqui, o número de filhos por mulher, 1 filho. Onde que eu vou ter uma taxa ainda que mantém em 1 filho por mulher? Na Islândia. O resto aqui, ó, significa 0,6, não é 1. Se não é 1, não tem filho, né? O crescimento aqui, ó, não existe, tá? É um aspecto negativo. Quando o continente não tem um crescimento populacional, significa que ele vai ter uma população idosa e significa que vai faltar mão de obra, porque não há jovem, né, na idade economicamente ativa, que é aquilo que nós chamamos de PEA. A idade economicamente ativa vai dos 18 até os 59, que a partir dos 60 e idoso geralmente aposenta. Então, é um aspecto negativo para a Europa ter essa população idosa, porque o idoso vai viver de um sistema previdenciário pago pelo governo. E não tendo uma população jovem, vai ter que precisar da mão de obra imigrante. Fatores que contribuem, então, para essa taxa negativa, ou seja, não cresce a população, né, na Europa. Os jovens têm se dedicado aos estudos universitários e preferem deixar para casar mais tarde. As jovens, as mulheres, preferem às vezes nem casar e às vezes nem ter filho. A ampliação da participação da mulher no mercado de trabalho. As mulheres têm carreira e preferem dedicar o tempo, os seus anos, à carreira do que a formar família e ter filhos. Outro aspecto, então, que influencia não terem filhos é que o padrão de vida é alto, o custo, então, para criar um filho educado também é alto. E a opção de viver sozinho ou de não casar, de não ter filho, é outro aspecto que faz com que o crescimento da população na Europa esteja diminuindo ou em muitos países nem exista. Fatores que favorecem o aumento da expectativa de vida. Eu não tenho criança, pouco jovem e uma população idosa grande, porque se são países desenvolvidos, as pessoas têm acesso a tratamento médico, né, têm acesso a uma medicina preventiva, tem acesso à informação, a condições boas de vida, água tratada, rede de esgoto, saneamento básico. Isso faz com que as pessoas vivam mais. Olha aqui para você ver a expectativa de vida deles, que ultrapassou já 72 anos, ó, alcançando lá, ó. Aqui nós temos a Espanha, a expectativa de vida da Espanha já está quase alcançando 82 anos. Então, você vê que todos os países aqui, ó, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Alemanha e Finlândia, todos já passaram 72 anos de vida. Então, a expectativa só aumenta. E o número de centenários, né, pessoas que vivem 100 anos ou mais, também cresce nesses países. Então, a nova realidade é essa. Depois da Segunda Guerra Mundial, a população, então, que antes, até então, era rural, torna-se agora, né, uma população urbana, tá? Depois da Segunda Guerra, então, as pessoas vão para a cidade para ajudar na reconstrução e também para trabalhar nas fábricas, né? A expectativa de vida aqui que eu falei para vocês, o crescimento da expectativa só aumenta sempre, né? Olha, 76 anos os homens e as mulheres sempre têm uma expectativa maior, chega aos 82. Problemas previdenciários, aquilo que eu falei há pouco. Quando a população envelhece, o governo tem um alto custo para manter a pensão, tá, a aposentadoria deles. Isso é um aspecto negativo. Em 2050, estima-se que
Olha, 1/3 da população europeia vai ter mais de 60 anos. Né? E essa situação, segundo a Organização Mundial da Saúde, aumentará a dependência da terceira idade em relação aos mais jovens, ou seja, quem é que vai sustentá-los? Se eles dependem da arrecadação, né, de toda a produção feita pelos jovens. E se esse jovem não existe, o problema vai agravar-se. Aqui eu gostaria que vocês dessem uma olhada na pirâmide etária europeia. Pirâmide etária, né, o nome já diz, ela geralmente tem um formato de pirâmide. O que é? Base larga e topo estreito. Quando eu encontro uma pirâmide etária, assim como eu falei para você, base larga e topo estreito, geralmente é uma pirâmide etária de país pobre, subdesenvolvido. Como eu estou falando da Europa, onde a maior parte dos países são desenvolvidos, você pode ver que esse formato aqui está distorcido. Não parece em nada com uma pirâmide. Que realidade é essa? Como é que eu leio? Quando a base é estreita, como você está vendo aqui, significa que a taxa de natalidade é baixíssima, né? É muito pouca. E aqui eu estou falando de toda a Europa, a oriental e a ocidental. E onde que a gente vai perceber que, né, nasce mais crianças? Na parte ainda oriental, que são os países que eram antes, né, de 1991, parte da URSS. Como eles ainda estão, né, agora começando a crescer, desenvolver, nessa parte ainda existe um número maior de crianças. Então, eles contribuem para esse número aqui, ó, que é pequeno. Tá vendo? Quanto que nasce de menino? A média é o quê? Do crescimento de população de 2,7 menino e de 2,6 de menina. Então, a base tá estreita. Mas quando chega lá na idade de 25 a 29 anos, a população europeia aumenta. Aqui você percebe que ela cresceu. Ué, como é que ela cresceu? Se aqui os que nasceram foram em número menor e quando chega aqui os 24 aumenta. Aí é que entra o detalhe da presença do imigrante. Se falta mão de obra nativa, né, dos países europeus, os governos permitem a entrada dos imigrantes para suprir essa falta de trabalhador. Entendeu? Então, por isso que você vai ver aqui uma base estreita, um alargamento, um aumento aqui nessa faixa produtiva, enquanto estão trabalhando. Quando chega aqui ó, nos 60, você pode ver que diminui já um pouquinho. É a tendência aqui diminuindo. Porque, e o número da longevidade vai crescendo, ó. O número de centenários já cresceu, entre mulher é maior do que homem. E é bem comum quando você pega pirâmide etária de cada país, né? Se você estudar a pirâmide etária de cada país, você vai perceber exatamente isso que eu tô falando, né? Que é bem tipo, quer ver no seu livro, na página 28, eu vou mostrar pra vocês, você encontra aqui, ó. Olha pra você ver na página 28. Eu tenho aqui 3 países, tá? Eu tenho aqui a idade, né? Eu tenho o ano de 1950, de 2000 e de 2050. Olha aqui para você ver, 1950 era um pouco parecido com pirâmide. Foi distorcendo em 2000 e olha a projeção. Qual que é a projeção, então, para o crescimento populacional da Europa em 2050? Uma redução muito grande. Veja aqui para você ver, ó. Nós vamos ter uma redução aqui porque a base continua bem estreita, né? A população vai ter uma longevidade ampliada. Você pode ver que ó, que chega dos 60 até os 80 aumentou bastante. Isso representa o quê? Um problema para os governos administrarem. Como manter idosos, né? Se eles não mais estarão trabalhando. Então, nós encerramos hoje esse vídeo, né, falando sobre a população europeia. Aguarde o próximo vídeo que nós vamos falar sobre Ásia e Oceania.